capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, esse é o texto principal de abertura da nossa mensagem de hoje, tá? É como se a gente continuasse de onde a gente parou. Por isso que eu botei esse slidezinho aqui agora. Lembre-se do texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Quem sabe de cabeça aí, vai ganhar uma passagem agora direto para Santa Cruz, só de eu. Quero, portanto, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, porque esse é o vosso, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo bem, Andressa, ganhou a passagem para Santa Cruz. No final você pode pegar. Aqui, meu irmão, aqui a gente faz. No final você pode passar ali e pegar com o seu Roberto ali, que já está com o chip na mão. Tá, então nós lembramos desse texto, que é o ponto de partida desta ministração, onde nós aprendemos o que é a vontade de Deus, né? E quando nós estudamos sobre esse assunto, nós vimos que a Bíblia nos mostra que há dois sentidos claros para a expressão vontade de Deus. A Bíblia vai mostrar para a gente que existem dois sentidos claríssimos para o que nós chamamos de vontade de Deus. O primeiro sentido que a Bíblia apresenta é vontade soberana. Ou seja, existem coisas que Deus planeja, define e estabelece na sua soberania, a qual nós não temos acesso. É um direito do próprio Deus, é uma característica, é um atributo de Deus. E essas coisas nós nunca vamos saber, a não ser que Ele compartilhe conosco. Então, a vontade soberana de Deus, ela pertence ao Senhor. Quando é que a gente sofre? Quando a religião tenta dizer que a gente precisa saber esta vontade. Mas esta vontade pertence ao Senhor, Ele não compartilha com ninguém. Esse é o primeiro sentido que a Bíblia vai nos mostrar. O segundo sentido é a vontade que nós chamamos de preceito de Deus, que são os seus ensinamentos e principalmente as suas orientações, o que Ele nos manda fazer. Amai-vos uns aos outros, suportai uns aos outros, carreguem os fardos dos outros, honre teu pai e tua mãe, né? Não faça isso, não faça aquilo outro, ame teu próximo. Tem um monte de coisas que a Bíblia nos diz para fazer, e isso é o que nós chamamos de preceito, que é a vontade clara de Deus. Ele deseja, às vezes Ele ordena, às vezes Ele sugere, às vezes Ele aconselha que a gente faça. E nós vimos, quando lemos e estudamos, que essa é a vontade que nós precisamos conhecer para ter uma vida abençoada. Não a vontade escondida, soberana, misteriosa de Deus, mas a vontade que é clara nas Escrituras. E nós vimos aqui também que é nessa vontade clara que nós falhamos em fazer a vontade de Deus, que esta vontade de Deus muitas vezes não se cumpre. Não é? Honra teu pai e tua mãe. Aí eu sou péssimo filho. Então a vontade de Deus para a minha vida não se cumpriu, porque eu falhei em fazer o que Deus havia dito. E nós vimos também que essa vontade clara é a vontade de Deus que causa resistência. Porque o homem, na sua arrogância, por causa da queda, ele quer o invisível, ele quer o impossível, ele quer o inacessível, mas ele não quer o claro. E muitas vezes, quando Deus revela o inacessível, ele começa a ter resistência também ao que Deus diz, não concordo, não aceito, não é isso que eu pensava. Então a gente vê que é uma questão mesmo da natureza humana. Né? E aí, quando nós meditamos sobre isso, percebemos que muitas das nossas falas sobre a vontade de Deus não passam de falas.
de narrativas, porque o que Deus fala claramente a gente não faz. Então por que a gente pede? Quero viver no centro da tua vontade. Quero fazer a tua vontade e nada mais. Faça a tua vontade, assim na terra. Pô. Mas o cara não faz o básico, pô. Então é muito mais narrativa do que propriamente um desejo do coração. E no texto de Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, o que a gente aprendeu? Que o conhecer a vontade de Deus depende da devoção. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, que é agradável a Deus. Para conhecer a vontade de Deus, precisa de devoção. Para ter devoção, tem que ter novo nascimento. Só quem se encontrou com Cristo é que o adora em espírito e verdade e busca na sua palavra coisas para obedecer. E é esse que descobre a vontade de Deus. Isso que a gente descobriu lá. Tudo bem. Ficou a pergunta no final. E a pergunta é: quando as pessoas oram pela vontade de Deus ou quando clamam por algo, elas realmente sabem o que isso significa na prática, a vontade de Deus? Ou elas sabem o que elas estão fazendo na prática? Então, diante dessa questão, precisamos falar sobre a oração e a vontade de Deus. Porque, abrindo um parênteses aqui, a oração, que é uma coisa boa na Bíblia, que tem a ver com esta relação do servo com o Senhor, né? Do filho com o seu pai, ela se tornou um problema para nós. Na Bíblia ela é ótima, mas na prática religiosa ela se tornou um problema. Porque ela é quase sempre associada a poder, ou a realização de coisas extraordinárias, ou a quebra de maldições, ou a quebra de problemas, né? Uma ação no mundo espiritual para superar problemas. Ela quase sempre é relacionada a uma comunhão mais íntima, quer dizer, pessoas de oração, homens de oração, mulheres de oração, têm uma relação mais próxima do Senhor. Então ela vira um problema para a gente, porque ela recebeu uma atenção, recebeu um significado que não é bem o significado que a Bíblia dá, nem é o significado que as Escrituras transmitem para nós. Então precisamos falar sobre oração e precisamos falar qual é a relação que existe entre a oração e a vontade de Deus. Então primeiro vamos conceituar a oração, que é importante, né? Vamos para o conceito. A oração não se mostra verdadeira quando Deus escuta o que pedimos. Que é uma coisa que a gente escuta na igreja. Cuidado, irmão, sua oração não vai passar do teto. Desse jeito Deus não vai te ouvir. Assim, Deus não vai te ouvir dessa forma. Para Deus te ouvir, você tem que fazer isso, aquilo, tal. Então, existe uma questão relacionada ao ouvir. Parece que algumas orações Deus ouve, outras Deus não ouve. Mas o que faz a oração ser verdadeira não é o fato de Deus ouvir ou deixar de ouvir. Ela é verdadeira quando quem ora e continua orando para que consiga ouvir o que Deus quer. Então preste atenção no movimento bíblico. Parece que, quando a gente ouve na igreja, que a oração é uma forma de levar a Deus o que eu quero, ou o que eu penso, ou o que está dentro de mim. Mas, na verdade, ela é verdadeira quando, no exercício diário da oração, é o contrário. Eu consigo ouvir o que Deus quer. É o contrário. Então, como é que a gente aprende na religião? Ou na prática religiosa? Que orar é levar a Deus o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente pensa. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que a oração é quando nós aprendemos, através da prática do exercício, a ouvir a voz de Deus. Quem ora de verdade, nada faz senão ouvir o que Deus está dizendo. É o contrário. Então, a religiosidade, muitas vezes, transforma a oração numa ferramenta do homem na direção de Deus. Quando, na verdade, o que a Bíblia vai nos mostrar é que é o contrário. A oração existe para que o homem aprenda a ouvir o Criador. E por que isso é importante? Porque, na prática,
tanto na contemporaneidade como na história, o homem só quer engrandecer o próprio homem. O homem só quer divinizar o próprio homem. E o homem, de uma certa forma, quer humanizar o Criador. Desde que houve a queda, a criatura ficou egoísta. Uma vez que ela caiu e rompeu com o Criador, o egoísmo tomou conta da sua mente e da sua natureza. Mesmo que o homem se encontre com Deus, mesmo que o homem seja recebido na presença de Deus, continua sendo homem. E continua com a sua própria natureza. E a natureza humana é, por si só, egoísta. Então a tendência é ouvirmos apenas aquilo que o nosso coração, que a nossa mente está dizendo. Então a oração vem como uma ferramenta prática, diária, que se torna dialógica, no sentido de eu ouvir menos a mim mesmo e ouvir mais o que Deus está dizendo. Quando a gente fala que as igrejas hoje se reúnem, fazem tudo para o homem, tudo para o homem, só para o homem, as músicas só falam do... É verdade, porque isso é muito natural. Falarmos de nós mesmos, cantarmos para nós mesmos, manifestarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas demandas. Mas o que Deus deseja é que os seus servos e servas consigam ouvir a sua voz, para que aprendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem. Para que consigam assimilar os seus pensamentos, que são maiores do que os nossos. Para que consigam, inclusive, ter uma visão clara de si mesmo. Por quê? Porque Deus é luz. E nós não somos luz. Nós somos escuridão. Ele nos arrancou das trevas e nos trouxe para a luz. Mas a gente continua sendo a gente. Então, à medida que ouvimos menos o coração e ouvimos mais o Criador, Ele vai nos mostrando quem Ele é, o que Ele quer e quem a gente é. Não existe quebrantamento longe de Deus, nem arrependimento longe de Deus, nem humilhação longe de Deus. Não tem convencimento. O que a gente aprende na igreja? Você tem que se humilhar, tem que orar e se humilhar para que Deus te escute. Mas é o contrário. É quando nós ouvimos o Criador que a sua presença nos humilha. Não é a humilhação que nos aproxima ou que abre a porta para a presença de Deus. É a nossa vida na presença de Deus que revela como nós somos apenas pó, arrogantes, egoístas, miseráveis, não merecedores e, apesar disso, filhos de Deus. Então isso nos constrange e aí nos humilhamos. Mas não é uma humilhação voluntária. Sabe? Hoje eu acordei de manhã e decidi me humilhar. Isso não rola entre a gente, não. O homem não se humilha. Porque o homem se acha a coroa da criação. Mas ele não é. Então ele precisa ser humilhado. A própria Bíblia diz, nós já falamos aqui várias vezes, que nós não sabemos orar como convém. Que é o Espírito Santo que intercede por nós. Nesta relação dialógica, quando nos aproximamos do Criador, é o Espírito Santo que vai nos ajudando. Que tipo de intercessão é essa? É se colocar no nosso lugar, diante do Criador, e vai nos ajudando, então, a perceber quem Deus é e quem nós somos diante da sua presença. Não é a oração que coloca o homem no seu lugar, voluntariedade, mas é a oração que coloca o homem em conexão constante com o Criador, e o Criador então revela quem nós somos, como somos e quem Deus é. Como nós lemos em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí já fica a dica, hashtag fica a dica. Nunca devemos orar sem ler a Bíblia antes. Qualquer movimento de oração nosso sem leitura bíblica é só humano, é só religioso. É a devoção a Deus
Lembrem-se de apresentar os vossos corpos. É a devoção a Deus que nos faz buscar a sua palavra e é ela que nos ensina o lugar da oração. Sem Bíblia na relação com Deus, é só o homem, é só a religiosidade. É a palavra de Deus que nos ajuda. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz. A tua palavra ilumina os olhos. A tua palavra dá sabedoria aos simples. A tua palavra ajuda os humildes. O salmista sabia que a palavra de Deus tem esse efeito. Então nós nunca devemos orar antes da Escritura. Primeiro a Escritura, depois a oração. Porque a Escritura é Deus falando, o que nos ajuda a orar. Como são as orações na Bíblia? Vamos ver algumas. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Irmãos, qualquer um de nós gostaria de ouvir esta frase de Deus no início do ano. O que você quer? Pede qualquer coisa. Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face, e mantiveste-lhe nesta grande benevolência. Lhe deste um filho que se assentaste no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai, e não passo de uma criança. Não sei como conduzir. Olha que interessante, né? Como muitos de nós oraríamos. Senhor, tu sabes que eu sou teu servo. Tu sabes que eu estou aqui fazendo uma grande obra. Tu sabes que eu tenho uma grande responsabilidade. O Senhor me ungiu. O Senhor me chamou. Não, corta. Volta para a Escritura. Eu estou falando de Salomão. Ok? E ele diz, não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Estou no meio de um povo que elegeste. Povo grande, numeroso, que não se pode contar. Então dê ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente ensine entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esta grande nação? E estas palavras agradaram ao Senhor. Como Salomão ora, então? Agora que nós estamos falando aqui de um dos momentos mais espetaculares da história de Israel, em matéria de riqueza, governo, equilíbrio. Davi deixou o negócio pronto. E Salomão, diante da grandeza do Senhor, que é aí que está a questão, certo? Não é uma oração fria, de alguém que está num templo, sozinho, ou em casa. Não. Deus aparece e fala com ele. É impossível permanecer de pé na presença do Senhor, irmão. Possível. Todas as vezes que Jesus revela a sua glória no Novo Testamento, os discípulos se prostram. O soldado romano sai de casa e fala assim, não entre na minha casa, porque eu sou um homem pecador. Pedro diz para Jesus, depois da pesca maravilhosa, saia do meu barco, porque eu sou um homem pecador. Ninguém consegue resistir. É a presença de Deus que dá clareza ao homem que estava cego na escuridão. Mas a presença de Deus é luz. E ela ilumina a mente humana. E quando o homem percebe o tamanho do Criador e o seu próprio tamanho, aí ele baixa a bola e reconhece. Quem sou eu? Eu sou apenas uma criança. Eu não tenho a menor capacidade. Então ele ora e pede humildemente sabedoria. E Deus fica feliz. Ou seja, ele pede exatamente o que Deus queria que ele pedisse. Orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria
assolaram as nações e suas terras e lançaram fogo nos deuses deles, porque os deuses deles não eram senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, o Senhor não. O Senhor é o nosso Deus. Livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor. Diante de uma adversidade, diante de um inimigo à porta, o que ele faz? Ele reconhece que a batalha está perdida, que não tem solução. Ele ficou contra a parede. Então ele humildemente pede, por favor, Senhor, nos escute. Como nós faríamos essa oração hoje? Senhor, aquele inimigo, como é que fala aquele pastor famoso? Aquele vagabundo, não é assim que ele fala, aquele vagabundo, eu conheço aquele vagabundo. Eu repreendo, porque eu tenho autoridade, em nome de Jesus, eu declaro, eu decreto, eu afirmo. Bom, aqui diante do Criador, de fato, numa circunstância real e não numa circunstância hipotética na internet, né? Numa situação de real perigo, ele vai lá e diz assim, Senhor, esses caras são bravos demais. Por onde eles passam, não sobra nada, não fica ninguém, caem os deuses, mas eu sei que os deuses que caíram não existem. Mas eu estou diante de um Deus que existe. E se o Senhor nos ajudar, no final, o que ele diz? O Senhor será glorificado. Ele não chama para ele, né? Exalta Israel, o teu povo, a tua nação, a tua igreja, nada disso. Ele fala assim, no final todos saberão que o Senhor é Deus. Ajuda aí, Senhor. Então, diante de uma circunstância perigosa, impossível, o homem, a mulher que nasceu de novo, reconhece que só tem escape diante do Senhor. Como diz o Salmo 46, né, irmãos? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o meu escudo, o meu broquel. Ele faz cessar a guerra, amém, irmãos? Então ele se esconde no Senhor, humildemente pede ajuda. E Deus responde por quê? Porque fica claro para nós que era isso que Deus esperava que ele fizesse. Entrou Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual? Ele podia ter feito, eu sou Davi. Eu sou Davi que o Senhor escolheu. Podia ter feito isso. É aquele ali é um vagabundo. Cara, impressionante. Davi diz, quem sou eu? E o que é a minha casa para que tenhas me trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito de casa do teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor. Que mais ainda te poderá fazer dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo. Por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste tudo isso, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus. Não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações dos seus deuses. Estabeleceste o teu povo por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Davi reconhece que não é nada, que não é ninguém, que recebeu mais promessas do que merecia, e reconhece que o povo de Israel só é Israel porque Deus tirou de onde estava, colocou onde está e se fez Deus deste povo. Em momento nenhum Israel tem mérito. Ele tira o seu mérito, tira o mérito de Israel e se coloca diante do Senhor. Só o Espírito Santo é capaz de nos convencer que não temos mérito. Só o Espírito Santo é que pode fazer um profissional brilhante assumir. Eu cheguei até aqui, mas se Deus não me ajudasse,
provavelmente eu não teria conseguido. Mas vamos imaginar que eu tivesse conseguido. De qualquer forma, foi Deus que me ajudou. Só o Espírito Santo é que convence o homem disso. Que faz com que o homem se coloque no seu lugar e dê a Deus o lugar que pertence a ele. Sem isso não é possível. Como é que Davi chega a essa afirmação? Porque a gente sabe, em outras histórias, que nem sempre ele é humilde. Há casos em que ele é arrogante, prepotente, agressivo, possessivo. É porque é Deus que o coloca nessa situação. E diante do Senhor, como diz o texto, chegou Davi na casa de Deus, diante do Senhor, a grandeza de Deus traz luz à mente. Então ele reconhece. Ele precisa de ajuda de Deus para reconhecer. Todos nós precisamos de ajuda de Deus para reconhecer. Orei ao Senhor e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também ao povo. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós pertence o corar de vergonha. Vou ficar só até esse pedacinho, porque quem está fazendo oração é Daniel, né? Ele poderia dizer o quê? Teu povo é um lixo, eu não. Esse povo aí, a vergonha. Depois de 70 anos, não aprendeu nada. Ainda bem que eu sou o melhor. Ele podia ter feito. Como talvez eu fizesse. Mas, diante de Deus, diante da presença de Deus e do Espírito de Deus, o homem não se exalta. Ele se humilha. A palavra é luz. E ele sabe que mesmo tendo sido um profeta dedicado, um homem comprometido, ele é igual aos outros. Ele é igual a todos os outros. E pertence a Deus a justiça. E a ele pertence o corar de vergonha. Todos esses homens e mulheres oravam baseados na palavra, nas promessas de Deus e buscavam a vontade de Deus. Mas não é uma busca natural. É o estar na presença de Deus que ilumina a nossa mente e nos faz desejar o que Deus quer. Por isso que nós precisamos estar juntos, como o Luiz nos ensinou semana passada. Por isso que precisamos de devoção, que é resultado do novo nascimento, e por isso que precisamos da palavra de Deus, que nos dá entendimento. Porque, naturalmente, nenhum de nós desejaríamos o que Deus quer. Por quê? Por causa da queda, por causa da natureza humana. Ela está contaminada. Então a gente quer vingança, a gente quer glória, a gente quer uma posição boa, a gente quer saúde, a gente quer beleza, a gente quer tudo de bom na vida. Mas não tem tudo de bom para todo mundo. A Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. Mas nós somos seletivos. E queremos também uma posição privilegiada diante do Senhor. Tem um monte de gente fazendo concurso, a vaga é minha. Tem um monte de gente com problema, a solução é minha. Então, naturalmente, nós não queremos que a vontade de Deus se realize, porque pode ser que a vontade de Deus, que ainda não está revelada, a clara está revelada na Escritura, mas pode ser que a vontade que não está revelada, ela nos choque, nos cause crise, desconforto, desentendimento, profunda frustração, indignação. Então o homem, naturalmente, o homem natural, ele não deseja o que Deus deseja, porque Deus está em outro plano. Então, o que a Bíblia vai nos dizer? Que quando estamos na sua presença, quando nascemos de novo, quando vivemos em devoção, quando estamos em comunhão e a palavra de Deus está entre nós, o Espírito Santo ilumina a nossa mente para que possamos entender que o que Deus quer sempre é bom, perfeito e agradável. E aí começamos então a orar. A orar de acordo com o que Ele revela.
Então, muitas vezes isso acontece por meio das circunstâncias da vida, como nós vemos aqui nos textos. Sofrimento, o inimigo, a dificuldade, o embarreiramento. Essas coisas vão nos dando lucidez. Mas a gente não precisa chegar nesse ponto, porque esses homens e mulheres aqui da Bíblia, eles têm uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Eles não têm o Espírito, como nós temos, e não têm a Bíblia na mão, como nós temos. Então não precisamos chegar nesse ponto. A própria Bíblia revela, através da vida desses homens, como nós devemos nos comportar nessas circunstâncias. E aí, orar de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Que é diferente do que a gente aprende. A orar o que a gente quer, a pedir o que a gente deseja. Não tem a ver com um sonho, com um desejo emocional, sentimental. Tem a ver com o viver na presença de Deus. E é por isso que não é tão simples assim. E é por isso que as reuniões de oração são vazias, né? Em todas as igrejas, até aquelas que dizem que oram a beça. E é por isso que a oração não é estimulante. Ela cansa. Qual a impressão que dá? Que a gente vem para os cultos, ou para as reuniões, ou separa momentos de oração em casa, para superar a dificuldade, para quebrar a pedra, para entrar na mina, para encontrar a porta, para encontrar a chave, para segurar o anjo. Certo? Como é que é a música? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Mas isso não tem a ver com a vida de oração, por quê? Primeiro que nós não estamos atrás de Deus. Ele já veio ao nosso encontro, amém, irmão? Não estamos procurando Deus, Ele já nos encontrou. Segundo que nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo habita em nós. Terceiro que nós não estamos à procura de conhecimento, porque Ele já nos deu a sua palavra. Então o nosso caminho é mais fácil. Ele é mais fácil, mas ele se torna pesado à medida que parece que orar é buscar o impossível. Se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas, como diz a canção. Mas o que a Bíblia vai dizer é que muitas vezes eu tenho que orar no meio da tempestade, não abriu não. E o barco está virando, e é aqui mesmo que eu preciso, Senhor, Deus Altíssimo, a minha vida é um barco e eu estou no meio de uma grande tempestade, mas o Senhor é o dono. Essa mudança de postura, ela depende da ação de Deus no coração, na vida do homem. Nós já temos Cristo do nosso lado. Nós já nascemos de novo. Nós já estamos sentados nas regiões celestiais. Nós já estamos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, amém, irmão? Então nós não estamos desesperados. Não tem desespero entre nós. Nós somos humanos aprendendo a viver um dia de cada vez. Orar de acordo com a vontade de Deus é um aprendizado. E bem doloroso. Primeiro que começa a doer a cabeça, certo? Tem que mudar um monte de coisa na minha mente. Mas eu não concordo com isso. Bom, esse é um aprendizado doloroso. E é doloroso também no dia a dia. Doloroso também no dia a dia. Mas é necessário. Eu vou até ler antes, tá? Vou ler o capítulo 6, do 5 ao 8, tá bom? Mateus 6, do 5 ao 8. Tá 7, 8, eu não vou ler do 5 ao 8. Quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa. Eu acho essa frase tão pesada, irmãos. Já receberam. A versão anterior é mais pesada ainda. Já receberam o seu galardão. Não é? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, oras a teu pai que está no secreto, e teu pai que vê, isso é bem interessante, né? A oração é um diálogo, né? Mas não tem a ver com o que eu digo, tem a ver com a forma que eu entro, a forma como eu me aproximo, porque Deus vê, o teu pai que vê te recompensará. E orando, não use de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que você aprende na igreja? Estou orando pouco. Não é assim que a gente aprende? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Parece que tem a ver com quantidade. Eles presumem, os gentios, que pelo muito falar serão ouvidos. Mas não sejam como eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe
o que tem de necessidade antes que o peçais. Então isso mostra o quê, irmão? Que nós não estamos diante de um estranho, de alguém que não nos conhece, de uma entidade, de um Deus pagão, distante, milenar, que a gente não sabe quem é. Nós estamos diante do nosso Pai, que nos conhece. Nós certamente não o conhecemos completamente, mas Ele nos conhece totalmente. Amém, irmão? Certamente nós não sabemos tudo sobre Deus, mas Deus sabe tudo sobre nós. Certamente nós não sabemos o que Ele pode fazer. Dizemos o que gostaríamos que Ele fizesse, mas Ele sabe exatamente o que deve ser feito. E isso deve nos trazer paz, tranquilidade. A falta de revelação de quem Deus é e quem somos nós nos conduz a grandes erros na oração. Porque nós não o conhecemos e não sabemos quem nós somos. Confundimos desejo, espera, suspiro, lamento e júbilo com oração. Que é mais ou menos o que a gente faz. A gente deseja, a gente espera, a gente suspira. Estou aqui, irmãos, eu estou aqui no joelho há 8 meses, 15 dias, 3 horas, 42 minutos. O cara conta, cronometra, como se fosse uma espera na fila. Como se fosse um lamento, um júbilo. Mas isso não é oração. Orar não é simplesmente derramar o coração, que é um outro erro que a gente comete. Entra aqui, irmão, hoje, derrame o seu coração. Derramar coração é licença poética, né, irmão? É um jeito poético de dizer. Mas não quer dizer que eu tenho que me derramar, como a gente canta. É poesia. É poesia. O nome de Jesus não é uma senha que abre cofres. E nem uma chave que abre o coração de Deus. Que é o que muitas vezes a gente aprende também. Tem um esquema lá que a gente vai fazer, que o coração de Deus vai se abrir e vai nos beneficiar. Na verdade, o que a Bíblia diz é que orar em nome de Jesus é orar a vontade dele, é orar a oração dele, é orar junto com ele. João, capítulo 14. Vamos ler João, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amas, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Tem a ver com viver nele, viver com ele e junto dele. A verdadeira oração, portanto, é a palavra do Filho de Deus que vive conosco, dirigida a Deus, o Pai da eternidade. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender. Isto é um aprendizado. Isto é um processo diário, semanal, mensal, anual. É a vida inteira. Devoção, novo nascimento, leitura da palavra, para que o Espírito de Deus vá nos ensinando, nos mostrando o que Deus é, quem Ele é, o que nós somos e o que Ele deseja. Ah, mas eu não posso pedir coisas para a minha família? Pode. Mas isso não quer dizer que é a vontade de Deus. Pode ser até que ao conhecer a vontade de Deus eu desista de algumas coisas. Que é bem provável, né? Não acontece na vida? Não acontece na vida? Acontece na vida. Depois de tantos anos de vida, você já não almeja algumas coisas, não é assim? A experiência não faz mudar o rumo, não faz mudar a bússola, não faz mudar o desejo. Quando eu era mais novo, eu queria isso, e agora, cara, isso não me diz mais nada. A gente muda com a vida, muda com o trabalho, muda com a doença, muda com um monte de coisa, não vai mudar com Deus. Não tem nada no cosmos que seja mais poderoso do que a presença de Deus, irmão. E a vida vai nos mudando. A gente vai abrindo mão das coisas. Você tinha grandes ambições, agora eu não quero mais nada, não. Se tiver ali um cafezinho, eu estou de boa. Por quê? Os sofrimentos, as aflições, os obstáculos, as frustrações. A idade também, tem esse negócio da idade, né? Você vai ficando mais velho e você vai, nossa, quanto tempo eu perdi? Se eu pudesse voltar, não pode. Aí, não devia. Como diz aquele hino que a gente canta na igreja, né? Eu deveria ter trabalhado menos, né?
Ter visto o sol se pôr. Estar na presença de Deus também é um aprendizado. É bem possível, é bem provável e bem bíblico que ao estar orando a Bíblia, a palavra e aprendendo, eu comece a não pedir mais algumas coisas que eu pediria antes, eu não vou pedir mais. Por quê? O Espírito de Deus vai me fazendo entender que não era isso. Não era esse o desejo de Deus, e se Deus não deseja, eu também não quero mais. Isso é um aprendizado. O que a Bíblia ensina? Que a oração não é um meio para fazer Deus concordar conosco. Certo? Se concordarmos aqui, Deus vai concordar no céu. Não tem a ver com concordar. Tem a ver com desejar o que Deus deseja. Isso é um aprendizado. A Bíblia ensina que assim como a pregação da palavra é um meio para que os homens sejam salvos, assim também a oração é um meio para que a vontade de Deus seja feita. Bom, mas a gente já leu que a vontade de Deus vai ser feita. Então, a questão não é se ela vai ser feita ou não. A questão é a gente querer participar desta vontade sendo feita. Amém, irmão? Quando Deus fizer a sua vontade, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar ali. Eu quero vivenciar. Eu quero me alegrar ao dizer assim, foi isso que eu desejei. Era o que Deus queria. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nossas orações são determinadas pela palavra de Deus, Ele nos ouve. Porque, na verdade, é Ele mesmo falando. Certo? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, é isso, tá vendo? Não tem mágica. Onde eu estou? Na presença de Deus. O que tem dentro de mim? A palavra de Deus. Então, o que vai sair de dentro para fora? O que Deus quer. O que Deus pensa. O que Ele acha. O que Ele imagina. Se permanecerdes em mim. Versículo perdido. 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiser. Olha, se eu estou na presença de Deus e a presença de Deus está dentro de mim, eu só quero o que Deus deseja. Que eu nem existo mais. Ok? Eu fiquei em segundo plano. Deus assumiu todos os espaços. Por isso que a religião é esquizofrênica. Porque ela propõe uma oração, uma adoração, que pede que Deus tenha o centro, mas ninguém sai do centro. Isso é esquizofrenia. Vem, Senhor, toma o teu lugar, a gente canta, assume o teu lugar, teu trono, não sei o quê. Mas o cara está aqui. Ele quer governar junto. Ele quer uma coroa igual. Ele quer tomar as direções. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o pleno conhecimento de Deus coloca o homem no nada, no pó. E quando isso acontece, o homem participa de quem Deus é. E Deus é glorificado. Por isso que é um processo. E não é simples. É um processo para toda a vida. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Irmão, marca esse versículo na sua Bíblia. Isso já é um grande aprendizado. Assumir que eu não sei orar. Eu até sei orar, mas não sei orar como deveria, como convém. Até sei, mas não como convém. O Espírito nos assiste porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, até quando eu não sei orar, o Espírito ora, intercede em meu favor, segundo aquilo que Deus deseja. Ainda bem que tem o Espírito Santo. Bendito o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Porque é a nossa bússola e a nossa âncora e o céu da nossa salvação. Então, isso é muito legal, irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o Espírito Santo garante que nós vamos conseguir orar de acordo com a vontade de Deus, se assim nós desejarmos. Por quê? Porque Ele não permite que a gente fique só errado. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, significa o quê? Intensamente, numa intensidade que a gente é incapaz de entender. Para quê? Para que a vontade de Deus aconteça e a gente viva bem para a glória de Deus. A palavra de Deus pode mudar os nossos pensamentos para podermos crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Somente a palavra de Deus pode mudar os pensamentos para que o homem possa desejar a vontade de Deus. Quando pedimos que Deus faça a sua vontade, não fazemos isso de forma resignada, como se não tivesse outro jeito. Não tem jeito, né? Que Deus faça a sua vontade. Significa que não devemos nem pretendemos ensinar a Deus, nem mudar a sua vontade. Queremos que a vontade de Deus se realize. Amém, irmãos? Queremos que a vontade de Deus se realize? Essa é a pergunta. Queremos mesmo? Num primeiro momento, não, porque somos egoístas. Mas esse é um aprendizado. A submissão a Deus é um aprendizado da fé. Ela não é automática. Ela não é orgânica. Ela não é instantânea. É um aprendizado da fé. E é aí que entra a igreja. Obviamente, se o cara está numa comunidade confusa, não bíblica, não cristocêntrica, não teorreferente, está com um problemão. Porque a igreja não cumpre o seu papel. Porque esse negócio não acontece automaticamente. O que o livro de Efésios vai nos ensinar? Que isso acontece no interior. Acontece dentro. E a gente já viu que acontece lentamente, diariamente, a vida toda, com a ajuda do Espírito Santo.